Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja Deus. Isso é pra... É no meio dessas catatumbas. Eu estou falando aqui, eu tenho que manter fora, Jesus. Eu tentei até fugir dessa mensagem, viu, pastora? Aí quando foi no domingo que o esposo aí no meio da palavra ele foi e citou, né, Ezequiel, Vale de Ossos Secos. Eu falei, meu Deus, não adianta a gente correr do que Deus quer falar não, né? Ezequiel capítulo 37. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estarei lendo aqui a partir do versículos. Glória a Jesus. Capítulo 37, versículo 7, que diz assim: Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos a espírito e assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa sepultura. Nós estamos cortados, porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. 10. Louvado seja Deus, glorifique e exalte o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Igreja, essa palavra aqui é uma visão a qual ilustra a promessa no capítulo 36. A promessa de uma nova vida, aleluia, a promessa de uma nação restaurada, social e espiritualmente. Os ossos, aleluia, aqui representa o povo de Israel, a qual estava em cativo e estavam mortos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que, aleluia, Ezequiel ele sentia que ele falava com mortos, porque aquele povo raramente respondia a sua mensagem. Mas o Senhor falou com Ezequiel. Louvado seja Deus, que assim como na visão os ossos responderam, assim também aconteceria no meio do povo de Israel. O Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele levou em espírito e disse: Ezequiel, pode esses ossos reviver? E ele disse: Senhor, tu os sabes. Ezequiel ele disse: Senhor, tu sabes, porque Ezequiel sabia que humanamente falando seria impossível
Assim como Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Nós devemos, aleluia, louvado seja Deus, olhar para o vale em qual nos encontramos e dizer: vale, eu não posso fazer nada, mas o meu Deus pode. E sobre a palavra do meu Deus eu profetizo sobre este vale, eu profetizo vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Várias igrejas já foi aberta nesse lugar, pastora. Louvado seja o nome do Senhor. E aos olhos de muito, isso aqui é um vale de ossos secos. Aleluia, onde abre igreja e fecha, abre outra e fecha, abre outra e fecha. Mas é necessário permanecer os remanescentes. Louvado seja Deus. Se Deus leva os seus profetas, o vale é para profetizar e não para desistir. É para profetizar no meio do vale, para que haja vida, para que, aleluia, o Senhor venha mostrar que Ele é esperança. Ele é um Deus do sobrenatural, aonde muitos olham para onde comanda, verão e dirão: verdadeiramente Deus é neste lugar. Aleluia, se Deus leva um profeta ou profetiza no meio do vale, não é para se acovardar, não é para olhar o vale, não é para olhar dificuldade, não é para olhar quando os ossos estão secos, mas é para olhar para o Deus a qual falou: ei filho, profetiza, ei filha, profetiza. É para olhar para o Deus que falou a Ezequiel: profetiza sobre este vale e entrará em vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele vale de ossos secos estava sequíssimo, mas, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor deu a ordem para o profeta Ezequiel profetizar. E ele então começa a profetizar. O interessante é que ele diz: aleluia, então profetizei como se me deu ordem. O Senhor deu uma ordem a Ezequiel, e o Senhor nos dá uma ordem nesta noite: ei, profetiza, ei, profeta, profetiza sobre este vale. A ordem não é para parar, a ordem não é para correr, a ordem não é para se apavorar, a ordem não é para olhar para o vale, não é para olhar o quanto esses ossos estão secos, não é para olhar a morte, é para olhar para o Deus da vida que está dizendo: profetiza, eu te ordeno, profetiza. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto o homem e a mulher de Deus abre a boca sobre a palavra do Senhor, o milagre acontece. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, diz assim: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, aleluia, havia pescado a noite toda ali, mas eles não conseguiam pegar nada. Eles ficou a noite inteira, mas nada aconteceu. Mas quando Jesus, aleluia, chega no barco e Jesus diz: aleluia, lance azeite. Ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos,
A Bíblia diz então que Ezequiel ele começa a profetizar. E quando ele profetiza a primeira vez, a Bíblia diz: eis que se fez um reboliço e os ossos se, aleluia, juntaram. Aleluia, louvado seja Deus, ao que o Senhor me trouxe hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, que esse reboliço muitas das vezes simboliza os levantes. Quando Deus ordena os céus para profetizar, antes de vir a bênção, antes de vir a vitória, aleluia, primeiro Deus levante, vem as calúnias, vem a provação, vem as dificuldades. O Senhor também nos prova para, aleluia, ver se nós verdadeiramente somos fiéis a Ele até o fim, para ver se verdadeiramente nós somos adoradores ou murmuradores. O Senhor nos prova, aleluia, para ver a nossa fé, e muitas das vezes o próprio Deus permite os levantes para nos provar, para que Ele veja quem é verdadeiramente os verdadeiros adoradores, porque a igreja, ser um verdadeiro adorador, não é aquele que adora somente na abundância, mas é aquele que adora mesmo nas, aleluia, nas fraquezas, nas dificuldades, mesmo em meio ao vale de ossos secos. Aleluia, o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e verdade, independente da circunstância, ele é adorador. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Porque nós vimos muito por aí murmuradores. Aleluia, quando as coisas estão tudo bem, está tudo maravilha, está louvando, está glorificando, está exaltando, está adorando. Mas na hora do vale, aleluia, em vez de abrir a boca para profetizar, abre a boca para murmurar, abre a boca para questionar, abre a boca para querer colocar Deus contra a parede, abre a boca para querer colocar, aleluia, para querer passar na frente de Deus, simplesmente para, desiste, corre, mas não quer nem saber de profetizar no vale. Mas os verdadeiros remanescentes é aqueles que profetizam no meio do vale, ainda que ele olhe para os quatro cantos, ele só vê ossos sequíssimos, não vê nenhuma esperança divina. Ele profetiza porque ele sabe que não é, aleluia, em nome de um qualquer que ele está profetizando, mas é em nome de Jesus de Nazaré. Ele está profetizando sobre a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali depois do reboliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Louvado seja Deus. Eu tenho observado, aleluia, todas as vezes que você está com a sua vida no altar, todas as vezes que você está buscando, está orando, está lendo a Bíblia, você está jejuando, você está fazendo a obra, você está em obediência, aí de repente começa o vento, começa o levante, começa as calúnias, e você não entende, você se pergunta: Deus, o que está acontecendo? Será que eu não estou te agradando? Será que eu estou fazendo uma coisa que o Senhor não está gostando? Deus, onde é que eu estou errando? Deus, eu estou com minha vida total, estou orando, estou buscando, estou fazendo a obra. Por que desse levante? Por que desse vento? Por que dessa prova? Ei, entenda uma coisa: antes de uma grande vitória, primeiro vem a luta. Ou seja, se você está com a vida no altar e o vento está se levantando, está soprando o contrário, tão somente permaneça fiel até o fim, porque, aleluia, o Deus do impossível, o Deus que estava, aleluia, no barco e acalmou, aleluia, o vento, a tempestade no barco de Jonas e também no barco ali dos discípulos. Louvado seja Deus, em Marcos 4, é o mesmo Deus que está dominando a tua vida, dizendo: ai filho, não se preocupe, porque no meio deste vento eu estarei contigo, e no final eu trarei a calmaria e a vitória em tuas mãos, para te mostrar que eu sou Deus da tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. E eu tenho vivenciado isso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu e o marido, a gente tem aprendido
isso. Muitas das vezes nós estamos ali buscando, fazendo tudo certinho, começa levante, mas a gente já sabe qual é o mistério. Sabe o que a gente faz? A gente vai para o joelho, a gente vai orar. Louvado seja Deus, e permanece por mais que as lutas estejam grandes, porque a gente sabe que esse levante, esse vento é para uma grande vitória em nossas vidas. E quando a gente menos espera, a bênção chega de onde a gente menos espera. Glória a Jesus. Como aconteceu esta semana. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi, pastora, que a gente tem que pregar também aquilo que a gente vive. Porque é fácil a gente pregar, aleluia, louvado seja Deus, testemunho dos outros, mas a gente tem que ter o nosso próprio testemunho. Lá em cada semana que passou agora, louvado seja Deus, o armário estava praticamente vazio. Só tinha sal e 1 quilo de arroz. E armário. E ali meu marido pegou o dinheiro da semana, mas tinha um aviso de água, aviso de luz, tinha internet, tinha algumas contas para pagar e o dinheiro era pouco. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí meu marido falou assim, Moninha, não se preocupe não que Deus vai mandar. Vai. Eu falei, mas filho, o dinheiro está pouco, tem que pagar as contas, o armário está vazio. Ele falou, não se preocupe não, a gente serve um Deus do impossível, a gente serve um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi na mesma noite, aleluia. Passou coisa de uns 20 minutos, alguém bateu no nosso portão, louvado seja Deus, e pegou ali uma quantia e colocou nas mãos do meu marido e falou, olha, aqui é teu presente de aniversário. Aí eu pensei assim, eita glória, veio mais 50 contas, 100 reais para ajudar nas contas. Mas quando eu olhei, aleluia, quando a gente entrou para dentro de casa, que abriu o envelope, glória a Jesus, tinha 1.000 reais, pastora, dentro do envelope, de uma pessoa que a gente menos esperava. E a gente pegou aquele dinheiro e pagou as contas tudo, e fez uma feira que há muito tempo a gente não fazia na nossa casa. Há muito tempo o nosso armário não ficava cheio.
Tarso se tornou agora um vale de corpos. Mas quando ele profetiza pela segunda vez, ele profetiza, aleluia, para o Espírito entrar naqueles corpos. Então profetiza para que o Espírito entre neste vale. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, não é para profetizar de qualquer maneira, não é para profetizar da boca para fora. Louvado seja Deus. É interessante, pastora, que a semana passada eu tive um sonho, aleluia, foi mais que isso, foi uma visão, não vou estar contando detalhes, mas uma parte da visão era com meu filho. E eu contei para minha filha falou assim: mãe, Deus está querendo que tu ora do mesmo jeito que tu estava orando no sonho pelo meu irmão. Deus quer que tu ora com mais intensidade. Deus quer que tu faça uma oração mais fervorosa, porque no sonho eu fazia uma oração tão forte, tão fervorosa, que os demônios ficavam de uma fúria para sair de dentro de um lugar. Louvado seja Deus, dizendo que odiava os crentes, que eles queriam matar os crentes, que eles queriam acabar com os crentes, mas por causa das nossas orações, eu e meu marido estava orando naquele sonho, aleluia, e a gente amarrava uma corda em volta, era de um guarda-roupa onde estava cheio de um demônio, e eles não conseguiam, eles não saíam para fora, mas eu vi ali que era muitos demônios querendo sair, mas por causa da corda que a gente amarrava e da oração forte, eles não saíam. Louvado seja Deus, aleluia. Mas entenda, aleluia, louvado seja Deus, é um momento em nossas vidas que nós precisamos orar com mais fervor e profetizar com mais fervor, não de qualquer maneira, da boca para fora, mas profetizar sobre a palavra do Senhor, profetizar sobre a ordem do Senhor. Glória a Jesus. Porque tudo foi pela palavra. Aleluia, desde a criação do mundo, Deus diz: haja luz, haja separação. Louvado seja Deus. Tudo Deus fez com a palavra. A única coisa que Deus fez com suas próprias mãos foi eu e você. Isso mostra o quanto nós somos especiais para Jesus Cristo. Aleluia, o nosso Deus nos formou com suas próprias mãos e nos deu seu fôlego de vida. E este fôlego de vida, aleluia, que Ele quer trazer ao vale de ossos secos da minha e da tua vida. Aleluia, mas que você profetize sobre a palavra do Senhor neste vale, para que o Espírito Santo entre neste vale, como entrou no vale da visão de Ezequiel. A Bíblia diz que depois que Ezequiel profetizou pela segunda vez, agora se encontrava um grande exército de pé. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: louvado seja Deus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, aleluia, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes corpos para que viva, e profetizai como ele me deu ordem. Então o Espírito, aleluia, então o exército, louvado seja o nome do Senhor, então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes
Glória a Jesus Deus. Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Para encerrar, diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu, e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e aleluia, eu fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. No livro de Abacuque, capítulo 3, louvado seja Deus, versículo 1 a seguir, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos. Notifica da ira, lembra-te da misericórdia. Precisamos profetizar. Verdade. Nós estamos vivendo em um tempo a qual, aleluia, está tendo muitos vales de ossos secos. Ô Pai. Não é, aleluia, louvado seja Deus, dizendo, só da igreja de fulano, da igreja de Beltrano, não. Isso está geral. A morte espiritual está geral. Tem muitos que até estão dentro das igrejas, mas está morto espiritualmente. Está precisando, o povo de Deus está precisando de um avivamento. Quando se diz em avivamento, alguém pensa logo que é falar em línguas, entrar no mistério, passar recado e por aí vai. Aleluia, eu sou pentecostal da cabeça aos pés desde pequenininha. Eu também amo este manto. Mas quando se fala, aleluia, louvado seja Deus, em avivamento, está falando de uma vida espiritual contrita, uma vida espiritual com sinceridade para com o Senhor. Está falando de pessoas com o coração voltado para Deus. Aleluia. Pessoas sedentas de Deus, com pessoas com fome e sede de justiça, com pessoas com o coração voltado para o Senhor, dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, me use, me capacita conforme a tua vontade.Pai, eis-me aqui para fazer a tua obra. Pai, eis-me aqui para te adorar em espírito e verdade. Pai, eis-me aqui para te louvar. Glória a Jesus. Porque nós estamos vendo por aí muitas igrejas vazias com poucas pessoas. Tá só o patu. É porque está faltando avivamento no meio do povo de Verdade. Deus. Maravilha. Nós estamos vendo por aí muitas igrejas com poucas pessoas, e muitas das vezes aquele pouquinho que tem entra gelado e sai pior do que congelador. Louvado seja o nome do Senhor. É porque muitos já estão mortos espiritualmente, muitos estão se enganando a si próprios. Verdade. Mas aqueles que ainda estão de pé, aqueles, aleluia, que têm o chamado de profetisa e profeta do Senhor, louvado seja Deus, tem um papel e a obrigação, louvado seja Deus, de profetizar e orar para o Senhor mandar avivamento no meio do seu povo, avivamento no meio dos anos, porque muitas das vezes, no início da nossa carreira, no início do nosso ministério, aleluia, nós temos aquela sede de buscar, nós temos aquela alegria de buscar, nós, aleluia, queremos nos envolver com tudo na igreja, mas, aleluia, no decorrer do tempo, devido às lutas, calúnios, levantes, dificuldade, começamos a nos acomodar, começamos a parar, começamos a estacionar, começamos a orar menos, a ler mais, a ler menos a Bíblia, paramos de evangelizar, paramos mais de fazer a obra do Senhor, nós não temos mais a mesma sede de antes, mas aleluia, louvado seja
Precisamos, igreja, ter sede de busca na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Precisamos, aleluia, profetizar para que o Senhor traga sobre as nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas avivamento, mais amor nos nossos corações, mais vontade, desejo de busca na presença do Senhor, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, a qualquer momento Ele virá sobre as nuvens, muitos dispersos irá ficarem fora das bodas. Louvado seja Deus, porque está morto espiritualmente, está se enganando, achando que só porque vai na igreja de vez em quando está tudo bem, mas para alcançarmos a coroa da vida eterna, é preciso primeiro que o Senhor nos mande um avivamento no meio do seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Para encerrar o livro de Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto, aleluia, os dias são maus. Pelo que não sejas insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós viemos nos despertar esta noite, que nós viemos profetizar sobre o vale de ossos secos, que nós viemos orar pelo avivamento no meio do povo de Deus, que nós viemos buscar mais a presença de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Assim como o Senhor ordenou ao profeta Ezequiel para lhe profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e ali se via um grande exército de pé, o Senhor também nos dá ordem nesta noite para profetizar sobre este vale.